Deus abençoe, queridos. A paz do Senhor. Nós estamos aqui de volta. Também que vos fala, Pastor Sérgio. E eu quero compartilhar com você um texto bíblico da palavra do Senhor, para que venha edificar a minha vida, a sua vida, a nossa vida. Esses dias tão difíceis que estamos vivendo. O texto que eu quero compartilhar está em Mateus, capítulo 6, versículo 9. O Senhor Jesus, quando vai ensinar os discípulos a orarem, ele diz a seguinte expressão: vocês orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Dai-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder, a glória para sempre. Amém. Eu quero compartilhar com você apenas a primeira expressão onde Jesus vai se referir a Deus como Pai. Essa expressão é muito forte e ela traz grandes lições para a nossa vida. Na verdade, na época de Jesus, os judeus falavam a língua aramaica. E essa expressão nos arremete para, na nossa língua, paizinho ou papai. A linguagem de uma criança, né, que se refere, que se dirige ao seu pai. E Jesus, ele vai nos ensinar algumas verdades. Eu quero contribuir com você, compartilhar com você algumas verdades. E a primeira verdade, bem clara aqui diante de mim, de você, é que Jesus nos revela que o Pai não é particular de ninguém. O Pai, ele é nosso. Deus não é alguém que está à disposição de um e não à disposição de outro. Deus não é alguém que atende um e não atende o outro. Nada disso. Ele não é privacidade de ninguém. Mas o Pai é nosso. E é de todos aqueles que Ele tem por Pai. Por quê? Porque Jesus vai se expressar isso. Ele vai invocar a Deus como Pai. Porque se nós invocarmos a Deus na condição de filho, nós seremos ouvidos. Você vai perceber que na trajetória de Jesus, quando Deus vai se expressar e testemunhar do seu filho, ele vai, lá no batismo, exemplo, ele vai dizer: este é o meu filho amado. No Monte da Transfiguração, a mesma coisa. Ele vai dizer: este é o meu filho, a ele ouvi. Então, você vai observar que Deus sempre se dirige a Jesus como um filho, ou seja, como um pai ao filho. Por isso que Jesus, quando nos ensina a orar, ele nos ensina o segredo da oração, que é nos dirigir ao Pai, invocar o Pai numa única condição, na condição de filho. Na condição de filho. Por quê? Existem algumas verdades que eu quero compartilhar com você. Porque somente nessa condição de filho, nós seremos ouvidos pelo Pai. Não existe outra forma de nos dirigir a Deus, ao Pai, para que possamos ser ouvidos, se não for na condição de filhos. Por que na condição de filhos? Porque na condição de filhos, nós somos obedientes ao Pai. E é salutar entender, e você sabe que é comum um filho obedecer ao seu pai.
Por que na condição de filho nós somos obedientes ao Pai? E somente nessa condição nós podemos ser ouvidos. Porque somente um filho pode estar disposto a ouvir o sim ou não do seu pai, sem questionar. Porque o filho é submisso ao seu pai. O filho não é alguém que determina algo. O filho não é alguém que prevalece sobre a autoridade maior que é seu pai. O filho simplesmente, ele está na condição de filho, e porque é filho, ele traz consigo a obediência, e porque traz consigo a obediência diante de seu pai, ele está disposto a tanto aceitar o sim como o não de seu pai. Essa é a condição para ser ouvido, a condição de filho. A segunda verdade é que na condição de filho, tudo que o pai tem está à minha e à sua disposição. Lembra do filho pródigo? Quando quis sair de casa, o pai disse, meu filho, o filho disse, pai, me dê a minha parte porque eu quero ir embora. O pai disse, filho, tudo que eu tenho sempre foi seu. Eu não tenho nada meu aqui, tudo é nosso. Tudo que eu tenho é seu. Então, na condição de filho, não existe nada que Deus não possa nos dar. E é claro, à luz do que o texto de primeira epístola de João 5,14 vai dizer, e esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, então Ele nos ouve. Segundo a vontade de Deus, você pedindo algo, eu tenho certeza que Deus vai lhe ouvir. Nessa condição, na condição de filho, na certeza de que, como filho, não há nada que você precise que Deus não tenha à sua disposição. A terceira verdade é que na condição de filho, você não chega para negociar, para fazer uma barganha com Deus. Não. Você chega na condição de filho para orar, não para barganhar, para tirar proveito da condição de filho e ganhar alguma coisa do seu pai. Não. Você chega para ter comunhão. Você chega para ter um relacionamento mais próximo com o seu pai. Nessa condição, Deus lhe ouve. Porque não existe nenhuma malícia. Você não chega com maldade, com trocadilho. Se o Senhor me der isso, eu farei isso. Se o Senhor cumprir isso, eu farei aquilo. Não, Senhor. Você não chega trazendo como ferramenta de apoio uma promessa, fazendo votos. Nada disso. A condição de filho leva você a viver uma vida de comunhão. Esse é o maior propósito da condição. Em quarto lugar, na condição de filho, você não chega para ser servido, mas você chega com o coração disposto a servir o seu pai. É isso que acontece com os filhos. Os filhos, na verdade, até na cultura judaica, os filhos na velhice cuidavam do seu pai, servia seu pai. Então essa é a condição do filho ao se aproximar de seu pai, com a disposição não de ser servido pelo pai, mas com a disposição de servir ao pai. Essa é a condição. Em quinto lugar, eu e você precisamos chegar sem justificar, sem dizer, pai, faça isso por mim porque eu fiz aquilo pelo Senhor. Pai, me dê isso porque se o Senhor me der isso, eu farei aquilo. Sem justificar, como aquele judeu diante do publicano, que dizia que orava todo dia, jejuava todo dia, que dava o dízimo, tentando se justificar diante de Deus, e a sua oração foi inválida. Não seja assim, que eu e você não sejamos assim, tentar chegar diante do Pai, tentando justificar seus meios, seus sims, porque você faz, porque você deixa de fazer. Não, Senhor. Chegue com a certeza de que você é filho, e de que nesse aproximar de comunhão, para fortalecer o relacionamento, Deus está pronto para te abençoar. E não há nada que Ele não tenha para te dar, e que Ele não possa lhe dar. Então qual é o segredo para que eu e você possamos ser ouvidos por Deus? Ser aceito a nossa oração? É que Deus é Pai. Você tem que ter essa compreensão.
Eu preciso ter essa compreensão, que Deus é Pai e só atende aqueles que lhe chegam na condição de filho. E na condição de filhos e filho de Deus. Quando Jesus diz assim, quando vocês pedis em meu nome, Jesus está dizendo exatamente o seguinte: quando vocês orarem a Deus, vocês orem como se fosse a mim mesmo, como se fosse eu falando com o Pai. Porque todas as vezes que o Pai me ouve, o Pai me atende. Todas as vezes que eu falo com o Pai me responde. E se vocês falarem com o Pai na condição de filho e filho de Deus, como eu sou, não haverá nada que vocês não tenham nas mãos de vocês. Não haverá nada que vocês não possam conseguir e conquistar nesta vida e no porvir, a vida eterna. Então Jesus ensina, orem, mas orem na condição de filho e filho de Deus. Deus te abençoe. Eu quero orar por você, uma rápida oração. Bendito seja o seu nome, Senhor. E que possamos nesta manhã viver essa verdade. A verdade de que não só vivamos, mas que possamos chegar sempre diante de Ti, como um filho, e na condição de filho e filho de Deus. Deus te abençoe. E que viva a condição de filho e filho de Deus. Deus abençoe em nome de Jesus.